Bem, nós vamos dar sequência então ao nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses, né? E nós paramos na metade do verso 15 do capítulo 1, né? Semana passada. Nós vamos dar continuidade dali, mas eu gostaria de convidar os irmãos para relembrarmos algumas coisas importantes da aula introdutória, da primeira aula, tá? Lembrando que essa carta foi escrita no ano 60 pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na primeira prisão em Roma. Estava com ele Epáfras. Lembra que nós falamos que o apóstolo Paulo ele nunca esteve em Colossos? Quem organizou essa igreja em Colossos foi Epáfras. E Epáfras era companheiro de prisão em Paulo neste momento aqui. E Epáfras passou então essas informações a respeito da cidade de Colossos e da igreja para o apóstolo Paulo, né? Lembrando a situação que eles estavam, eles tinham uma espécie de sincretismo. Isso é importante a gente relembrar, para a gente continuar entendendo, né, a sequência do capítulo, tá? Eles tinham uma espécie de sincretismo, onde eles faziam uma mistura ali de pensamentos. Eles tinham elementos do judaísmo, preservavam o guarda do sábado, festas e alguns outros elementos do judaísmo. Tinha influência do paganismo, principalmente a deusa Cibele e seu amante Artes. E além disso, havia a influência dos filósofos gregos, né? Até nós usamos a expressão, é como se eles fizessem dos filósofos uma regra de fé, como muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Com músicas, fazem das músicas uma regra de fé e outros elementos. Então, dentro desse cenário, a igreja estava combatida por esse sincretismo. O apóstolo Paulo nunca tinha estado lá. Epáfras comunica a Paulo dessa situação tenebrosa, e Paulo então escreve essa carta, né? Mas Paulo ele não combate diretamente os falsos mestres, os falsos ensinos, o que nos leva a pensar que provavelmente aquelas pessoas elas estavam não propriamente de má fé ensinando errado, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Então Paulo ele começa a escrever essa carta apresentando a excelência da pessoa de Cristo. É normal Paulo em outras cartas ele bater de frente mesmo com os falsos mestres, citando nomes, fazendo imprecatórios, inclusive, né? Mas aqui não, aqui ele simplesmente entra apresentando a excelência da pessoa de Cristo. E isso acaba se tornando uma carta extremamente doutrinária, principalmente o capítulo 1, tá? Por isso que nós estamos demorando um pouquinho no capítulo 1, né? Então nós vimos algumas coisas importantes aí no capítulo 1. No verso 9 nós vimos alguns elementos que devem estar presentes na vida do cristão, né? O conhecimento e a sabedoria, a vida digna do Senhor, né? Não digna dentro do que nós achamos que é digno, mas a vida digna do Senhor, e frutífera, perseverança, longanimidade e fortalecimento na glória de Deus, alegria e gratidão, tá? Depois nós chegamos no verso 13 e entramos numa parte altamente doutrinária, né? Quando ele fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Então esse aqui nós vimos que na verdade é um traslado, né? É um traslado. Ele nos tirou de um estado onde estávamos imersos em trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, que é o primórdio da nossa bem-aventurança, né? Fomos trasladados para o reino de Cristo, onde nós temos a redenção. Fizemos uma pequena ilustração, né? Como se tivesse um muro em volta da gente, com a redenção, a remissão dos pecados, a isenção da condenação ou absolvição e a libertação, né? E além disso nós vimos sobre o apóstolo Paulo falar que Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós fizemos uma comparação com 1 Coríntios 11, quando fala que o homem é a imagem de Deus, né? Nesta passagem aqui, Paulo está falando que Cristo é a imagem do Deus invisível,
comparado com João capítulo 1, verso 18, nós vemos que ele é a imagem de Deus invisível porque ele revela as características de Deus, algo que se não fosse revelado pelo próprio Deus, nós simplesmente não saberíamos, né? Então é diferente daquela imagem do homem ser a imagem de Deus. Aqui ele está dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, no sentido de revelar essências, características, atributos, vontade de Deus, o caráter de Deus e tudo mais, tá? Coisas que são importantes, né, para nós sabermos. Depois nós chegamos aqui no verso 15, aliás, na segunda parte do verso 15, né? Na primeira ele fala a imagem do Deus invisível, e agora a gente entra na matéria de hoje, o primogênito de toda a criação, tá? Então a razão dessa designação que ele dá aqui, o primogênito de toda a criação, vamos ler o verso 15 inteiro para a gente se situar melhor, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós já vimos a imagem do Deus invisível porque ele revela Deus, e o primogênito de toda a criação. Então essa designação aqui, ela representa o que vem imediatamente aqui, ó, no verso 15, né? No verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então quando diz aqui, ele é o primogênito de toda a criação, vamos comparar com o verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então nós vemos aqui no verso 15, o primogênito de toda a criação, e no verso 8, o primogênito entre os mortos, tá? Bom, esse é o primogênito dentre os mortos. Não sei se os irmãos lembram do nosso estudo sobre as duas naturezas de Cristo. Ele é necessário nós entendermos, porque só nos é possível a ressurreição porque Cristo morreu de forma humana e foi ressuscitado. Então a nossa ressurreição depende dele, depende de Cristo. Por isso eu falo primogênito entre os mortos, né? E aqui no verso 15, onde nós estamos, o primogênito de toda a criação. Então ele não é chamado primogênito simplesmente com base no fato de ter precedido todas as outras criaturas em algum ponto do tempo, tá? Não isso, mas ele é chamado primogênito de toda a criação porque ele é gerado do Pai, para que assim fossem criadas por ele e para ele todas as coisas. É como se fosse todas as coisas que foram criadas pela substância e pelo fundamento de Cristo, certo? Então todas as coisas que existem, que foram criadas, dependem de Cristo, dependem de Cristo ser o Criador. Então Cristo ele vem gerado da mesma essência de Deus, tá? Para que ele seja a substância e o fundamento da criação de tudo que se fez, toda coisa criada, seja visível ou invisível, né? Então nós pegamos aqui como exemplo o que pensam os arianos. Ario foi um teólogo, um falso mestre, que viveu bem antes da reforma, e ele ensinava então que Cristo foi criado por Deus. Hoje, talvez o grupo mais forte ou mais conhecido de arianos que existam sejam as Testemunhas de Jeová, né? Eles seguem diretamente esse ensino de Ario, por isso eles são conhecidos como arianos, tá? Então eles ensinam que Cristo é uma criação de Deus, é a primeira criação de Deus. Veja bem, por quê? Por causa de um versículo isolado que fala que ele é o primogênito de toda a criação. Na verdade, essa afirmação dele ser a primeira criação de Deus, ela é absurda, né? Porque aqui não se trata do que Cristo é, mas sim o que ele realiza nos outros. Então quando fala ele é o primogênito de toda a criação,
não está se referindo ao que ele é em si mesmo, mas sim o que ele realiza nos outros. Então, ele é gerado da essência de Deus, e através dele, né, ele cria tudo com o seu fundamento, com a sua substância. Está dando para entender, irmãos? Está confuso? Não? Então, não que ele tenha sido criado por Deus, tá? Então nós vamos seguir aqui, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós vemos aqui a expressão visível e invisível, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então, duas espécies de coisas, ou duas espécies de criaturas, tá? Visíveis ou invisíveis. É uma declaração da distinção entre coisas celestes, coisas espirituais e coisas físicas, coisas terrenas que nós vemos aqui, tá? Fica bem claro aqui que Paulo, ele tinha em mente os anjos. Lembra quando tinha aquele sincretismo que eles acreditavam, né? Então eles misturavam elementos do judaísmo, elementos do paganismo, praticavam culto aos anjos. Eles achavam que os anjos eles tinham algum poder, exerciam alguma majestade, tinham um reino ou alguma coisa assim que influenciava diretamente na vida deles, na vida da igreja. Então eles prestavam inclusive cultos para anjos, né? Então Paulo, quando ele usa essa expressão aqui das coisas visíveis ou invisíveis, fica bem claro que ele tinha em mente essa questão dos anjos, né? Quando ele diz tronos, soberanias, principados e potestades, ele não está dizendo que esses seres possuem soberania absoluta, um reino independente de Deus, acima de Deus, para reger coisas espirituais, mas ele está dizendo que são criaturas criadas pelo Filho de Deus, que agem sob o controle do Filho de Deus, e não importa o nome que davam para essas criaturas, não importa se achavam que era um trono, se existia um trono, foi Deus que criou, foi Cristo que criou, e está em submissão a Cristo. Se existe potestade, foi Cristo que criou e está em submissão a Cristo. Se existe algum tipo de poder no universo, foi Cristo que criou e esse poder está submisso a Cristo, tá? Então você veja como é possível gerar o engano em versículos isolados, sem se aprofundar em contexto histórico, na razão da carta, o que motivou a carta e o que de fato o autor da carta está falando, tá? Então é possível pegar passagens, meio versículo, como a questão dos arianos aqui, que pega o primogênito de todas as nações, de toda a criação, nem o versículo inteiro né? E outros textos como esses, alguém pode pegar e usar e falar assim: não, mas existe um trono de anjos, né? Um reino, uma potestade. Não, os anjos, a Bíblia, nós entendemos a Bíblia contextualmente, e o ensino sobre anjos na Bíblia é que eles são mensageiros, né? Eles são mensageiros a serviço de Deus, tá? Por isso que nós não oramos para anjos, né? Nós oramos para Deus, e se for o propósito de Deus usar anjos por algum motivo, Deus usa. O anjo é apenas um mensageiro. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Tá? Então, todas essas coisas, não importa o nome que se dá que se dê a eles, tronos, soberanias, etc., Paulo está dando ênfase à soberania de Cristo que os criou. Veja aqui o final do versículo, né? Verso 16: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o próprio versículo, ele fecha aqui, ele amarra aqui de forma bem clara que esses poderes não são poderes independentes, que agem de forma independente a ele, tá? E quando se fala desses seres visíveis ou invisíveis, claro, os colossenses, eles tinham a ideia de anjos governando e tudo mais, né?
Mas aqui abrange também, vamos dizer assim, o reino espiritual das trevas, o próprio Satanás e os anjos caídos também, porque são seres invisíveis, né? São seres espirituais que também foram criados para Cristo, tá? Então, toda a ação, seja de soberanias, tronos, reinos, o que for, se existe algum poder ou não, tudo foi criado por Ele. O próprio versículo, né? Ele vem então com essa chancela aí, ó: tudo foi criado por meio dele e para Ele. E entra no verso 17 dizendo: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tá? Então nós vemos o perigo das doutrinas em frases isoladas, e nós vemos a soberania absoluta de Deus quando nós colocamos claramente dentro do contexto devido, nos aprofundando, procurando, né? Claro que a gente tenta se aprofundar, mas mesmo assim fica limitado ainda, porque quanto mais, se a gente pegar, vamos supor, uma série de terças-feiras para ficar só nesse texto aqui do verso 13 ao verso 23, nós vamos estudar isso aqui por várias terças-feiras e vamos descobrir muitas outras coisas ainda que vai nos passar desapercebido aqui, tá? Então é possível nós fazermos outros estudos sobre esse texto e apresentarmos novas informações que o Senhor Deus vai nos iluminando aqui, tá? Porque é bem rico mesmo, né? Então nós vemos o perigo das falsas doutrinas e a preciosidade que é a gente se aprofundar, né? Então, juntando o verso 16 com o verso 17, nós vamos ver que Paulo ele está colocando os anjos invisíveis em sujeição a Cristo, para que não obscureçam a sua glória. Vamos lá, verso 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tá? Então aí acaba ficando bem claro, né? Então Paulo ele coloca aqui 4 razões. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, criados para Ele. Segundo, sua criação tem relação com Ele. Ou seja, não age independente, não está independente da soberania de Cristo, né? 3. Ele existe antes da criação, não foi criado. Ao contrário, é o Criador, né? E 4. Ele, Cristo, né, os sustém com o seu poder e os mantém no estado em que eles estão. Muito importante a gente observar esses 4 itens. Não sei se dá para todos lerem aí no quadro, né? A letra não ajuda muito, mas acho que dá para ler aí, né? Então nós vemos a soberania de Deus aqui, indiscutível e refutada, né? Então nós vemos nesse texto que tudo foi criado por Ele, a sua criação se relaciona com Ele, ou seja, não age de forma independente, existe uma relação com Cristo, tá? Ele sempre existiu antes da criação, então Ele não é algo criado ou uma criatura, um ser criado, ao contrário, Ele é o Criador. E Ele sustém com o seu poder e mantém esses seres nas condições que eles estão, sejam seres visíveis ou invisíveis.
tá? Então, por exemplo, se existe alguém em miséria espiritual, Cristo está mantendo essa pessoa em miséria espiritual. Se tem alguém que foi alcançado pela graça e teve um despertar, os olhos espirituais abertos, para que possa absorver e entender essas coisas que vêm do alto, não é mérito intelectual de alguém, é Cristo que está o mantendo nessa condição de ser iluminado. Se existe algum ser que está cativo em trevas, preso em grilhões e lançados em abismos, como o apóstolo Pedro fala, é Cristo que os está mantendo desse jeito, tá? Então Cristo, ele tem os atributos divinos, ele é onipresente, inclusive ele reinará após a besta, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida serem lançados junto com a morte e o inferno no lago de fogo. Cristo e seus anjos estarão reinando lá também. Tem pessoas que falam que Cristo não estará no inferno, não tem lugar onde ele não esteja. Salmo 139, ele é um ser onipresente e reina em todas as instâncias, em todas as áreas, em todos os locais possíveis e imaginários. Se tem alguém que está em trevas intelectuais, que não é possível ao homem se comunicar com ele, Cristo tem o poder de se comunicar com aquele espírito daquela pessoa que está em trevas espirituais, intelectuais. Vamos dizer, uma pessoa que esteja sofrendo de demência ou algo assim, Cristo, ele tem o poder de se comunicar com o espírito daquela pessoa. Para nós, aquela pessoa, muitas vezes a gente não tem esse acesso, a gente parece que não consegue, né? Uma comunicação, explicar alguma coisa talvez, né? Mas Cristo tem o poder de se comunicar, tá? Então nada está independente, toda a criação se relaciona com Cristo, sejam os eleitos, sejam os réprobos, sejam anjos, sejam demônios, qualquer ser, tá? E tudo foi criado para Ele, por meio dEle, por intermédio dEle e para Ele, né? Para a glória dEle. Tudo bem até aqui, irmãos? Temos alguma dúvida, alguma coisa? Depois no verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, depois do apóstolo Paulo explicar a excelência de Cristo, o domínio de Cristo, a soberania de Cristo, aniquilando todo aquele sincretismo e o engano dos colossenses, Paulo agora ele começa a tratar então da relação de Cristo com a sua igreja, entendeu? Então, em vez de ele bater de frente com aqueles que estavam ensinando errado, ele age mostrando a excelência de Cristo, e depois ele aniquilar todo aquele sincretismo e engano deles, que era a influência inclusive da cidade onde eles viviam, né? Paulo agora começa a tratar a relação de Cristo com a igreja, como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês têm que saber quem vocês são e quem vocês servem. Então vocês não estão aqui reunidos em nome de Cristo para servir a anjos, para servir Cibele, para ter filósofos ou pensadores ou formadores de opinião como regras de fé. Não, vocês têm um Senhor, e este Senhor a quem vocês servem, que arregimentou vocês aqui neste lugar, ele é o cabeça do corpo, tá? Então o apóstolo Paulo ele vai começar a desenvolver aqui um pensamento como que fazendo uma grande correção, né? E diante dessa correção competia então a igreja de Éfeso admitir e reconhecer o erro e aceitar a correção. Se eu for escrever uma carta de amor, escrever uma carta de amor para você. Aí, se eu estou escrevendo uma carta de amor, né? E eu escrevo uma palavra errada, eu só vou corrigir essa palavra se eu admitir que ela está errada. Porque se eu não admitir que ela está errada, eu vou enviar uma carta de amor com uma palavra errada. Então é necessário, para que haja uma correção, admitir o erro. Essa é a postura não só dos colossenses, mas de todo cristão. Não existe nenhum cristão no mundo, nenhum cristão legítimo, que nunca passou por aquele processo assim, olha, eu sempre tive convicção disso daqui, mas agora, diante dessa palavra, eu me submeto aqui ao Evangelho,
Não existe nenhum cristão que nunca passou por isso. Todos nós passamos, já passei várias vezes. Várias vezes tinha convicção, acreditava mesmo no fundo do meu coração, mas de repente a palavra ali me convenceu, né? Então compete a cada um de nós reconhecer quando nós estamos presos a algum tipo de engano, que é natural do ser humano, né? Pela influência, a influência do nosso país, a influência dos nossos pais, por melhor boa vontade que eles tiverem na nossa formação e tudo mais, né? Então é necessário o reconhecimento do erro para que haja a correção. Então, depois de ele fazer todo esse discurso, ele começa a apresentar à igreja qual é a relação que a igreja tem que ter com Cristo. Ele falou assim: olha, Cristo é o cabeça de vocês. E ele vai usar aqui 3 expressões ou 3 características de Cristo. Cabeça, princípio e primazia. Vamos ver de novo o verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Nós já comentamos aqui rapidamente, mas comentamos mais no estudo que nós fizemos, né, das 2 naturezas de Cristo. Para em todas as coisas ter a primazia. Então, cabeça da igreja, princípio e primazia, tá? Cabeça nós podemos ver de 2 formas aqui, tá? Primeiro, no sentido do cérebro que difunde a energia vital para todos os membros, né? Assim, nesse caso, a igreja vai emanar de Cristo, aquele cérebro que mantém, emana, né, a sua energia vital em todo o corpo. Se você quiser ler aqui em capítulo 2, verso 19, né? Não retendo a cabeça, que é Cristo, vamos estudar na próxima aula isso, né? Mas vamos antecipar um pouquinho aqui. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então não pode haver divisão aqui. É a mesma cabeça. E essa cabeça está fazendo com que o corpo ele vai agir de acordo com a cabeça. Pensa assim, é como a gente dirigir um automóvel. É uma cabeça só, é um cérebro, tá? Aí a mão troca a marcha, a outra mão vira o volante, aí o pé freia. Os carros mais antigos que não são automáticos, né? Pisa na embreagem, o outro pisa no acelerador e por aí vai, tá? Mas é uma cabeça comandando todas as ações do corpo. Isso a gente faz de forma automática, né? A gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? Muitas vezes estamos dirigindo, conversando ali, a gente está fazendo aquilo lá de forma automática porque a mente está emanando, fazendo aquilo lá. Então, nesse ponto, cabeça da igreja, tá? Então, no sentido de, vamos colocar assim, energia vital, que faz o corpo funcionar. Agora aqui, o sentido mais importante, tá? Que é o governo da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando para os colossenses que Cristo é o cabeça do corpo da igreja, porque ele exerce o governo da igreja, ou seja, Cristo é o único que possui autoridade para governar a igreja, o único que a igreja deve manter seus olhos nele, e o único de quem depende a unidade do corpo. Está dando para entender, irmãos? Então vamos ver a estrutura bíblica do governo da igreja. Cristo é o único que governa a igreja, certo? Ele é a revelação de Deus. Então nós vemos aqui, ó, ministro em
ensina os membros. Porque ministro ou pastor, tá? Nós vamos ver aqui a estrutura bíblica de governo da igreja. Então, vamos falar de novo, né? Cristo é o único, é a autoridade máxima, tá? É o único que possui autoridade para governar a igreja, onde os olhos da igreja devem estar fixos em Cristo, tá? Ele é o governo da igreja. Aí ele chama pastores e ministros e ensina que, aliás, os pastores e ministros que ensinam os membros. Vamos ler lá, Efésios 14. Aliás, perdão, Efésios 4, 11 a 16. Ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está aqui, tá? Então nós vemos aqui esses dois primeiros ministérios, apóstolos e profetas. Se você pensar nos apóstolos do Novo Testamento e nos profetas do Antigo Testamento, são ministérios que já foram extintos, porque eles já cumpriram a sua parte, tá? Se você pensar em profeta no sentido daquele que prega, porque a profecia também tem a ver com você falar a verdade relacionada a Deus e não a adivinhação. Então podemos entender que esse ministério profético ele existe, mas não no sentido de adivinhar ou prever coisas, mas de falar a palavra já revelada, ou seja, abordar a verdade a respeito das coisas de Deus que já foi revelada, tá? Então nós vemos aqui, chamou esses pastores e mestres, tá? Verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, isso aqui quer dizer maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então essa é a função dos ministros, do pastor, ensinar essa palavra já revelada de Cristo, não trazer novas revelações, não fazer adivinhações, mas trazer a palavra já revelada de Cristo e ensinar essa palavra para os membros da igreja, tá? Os membros da igreja, por sua vez, os membros, que são os membros do corpo de Cristo, né? Eles examinam as Escrituras. Eles examinam as Escrituras, procurando identificar se esse ministro, esse pastor está de fato ensinando corretamente a respeito do cabeça da igreja, porque é o único que governa a igreja, é Cristo, e os olhos de todos devem estar na cabeça. Então os ministros e pastores são chamados para ensinarem as pessoas. Os membros, eles têm que então examinar as Escrituras e elegerem representantes para o governo da igreja local. Como que eles vão fazer isso? Examinando as Escrituras. Vamos ler lá João capítulo 5, João 5:39.
João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então tem aqui uma ordem de Cristo, certo? Então Cristo ele chama seus pastores, os ministros, para ensinarem a palavra já revelada para os membros. Os membros têm a obrigação de examinarem as Escrituras, certo? Examinarem as Escrituras, constatarem que aquele ministro está ensinando de fato as Escrituras e não convicções pessoais, não opiniões pessoais, certo? E possuídos do conhecimento das Escrituras, eles então vão eleger os seus representantes, que são os presbíteros, que devem governar a igreja local, física, né? Pela obediência à palavra de Cristo. Primeiro Timóteo 3 tem lá as características, né? Do ofício do presbítero. Quando nós fomos, foi ano passado, nós fizemos eleições para presbítero? Sim. Foi esse ano? Quando nós fizemos a eleição para presbítero, nós fizemos um estudo com a igreja sobre as qualificações que o ofício exige e tudo mais, para que a igreja, então, se a igreja tivesse alguma dúvida, alguma coisa, para que a igreja tivesse condições de eleger os seus representantes. Então a obrigação do ministro é ensinar os membros a palavra já revelada. A obrigação dos membros é absorver esse ensino, confrontar com as Escrituras, examinar as Escrituras, para ver se é isso mesmo que está sendo dito, e aplicar esta palavra, que vai orientar como se escolhe o presbítero, para eles elegerem os seus representantes que organizem, que governem a igreja local, em submissão e obediência à Escritura. Tá certo? Está dando para entender, irmãos? Tá? Então olha só, como é doutrinária a carta e como é impossível fazer em pouco tempo, passando superficialmente apenas por cima de todos esses versículos. E é bonito a sensibilidade, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo. Claro que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Obviamente, toda a Escritura. A Escritura não é que ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tudo, desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, tá? Não é que uma parte é e outra parte não é, toda ela é. Então, olha só que bonito, ele pega, ele mostra, ele não combate aqueles que estão ensinando errado, ele nunca esteve lá. A única forma que ele tem de comunicação com eles é mandar uma carta, baseado pelo que Epáfras falou. Então ele pega e faz ele explana a excelência de Cristo, quem é Cristo, como que ele é, a grandeza dele, a soberania, como ele é muito superior a todo aquele sincretismo lá que eles estavam envolvidos, que na verdade eles estavam mergulhados em trevas, no engano. E ele mostra então essa excelência de Cristo. Depois ele chama eles a atenção e fala assim: olha, quem vocês são e quem vocês servem, é isso aqui, ó. Não tem nada a ver com anjo, com Cibele, com artes, com os filósofos, com anjos, tá? Você serve a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, tá? E aí então ele faz essa. Então assim a igreja, nós vemos pela experiência do tempo, que a igreja romana e algumas igrejas evangélicas que têm o terrível erro, falam em amor, tá? Que tem o terrível erro da sucessão apostólica. Foi uma correção da reforma, né? Elas fazem do homem cabeça da igreja, tá? Calvino, ele chega a citar Gregório. Gregório, ele foi um papa,
Só que ele foi um Papa no século VI, se eu não me engano, vai me fugir um pouquinho, século V ou século VI, antes, né, de tantos desvios. E Gregório, que foi Papa da Igreja Romana, ele diz na sua epístola 92, no livro 4, é porque esse Gregório, ele é dos pais da igreja, o que tem mais material é esse Gregório, porque ele chamou vários escribas para escrever as cartas, as encíclicas que ele fazia e tudo mais. Então ele deixou para o futuro muito material. Então, dos pais da igreja, talvez seja o que você tem mais escritos dele mesmo, original, né? E isso tudo foi compilado em 4 livros, tá? E cada epístola que ele escrevia, cada carta que ele escrevia, vem com um número. E na epístola 92, que está no livro 4 já, ele diz assim: Pedro era um dos principais membros da igreja, mas que ele e os demais apóstolos eram membros sobre uma só cabeça. Então ele nega, né, esse Papa Gregório, ele nega totalmente a sucessão apostólica. E ele fala que Pedro, ele não é que o Papa não é um substituto de Pedro, e que Pedro, ele seguia ele, os demais apóstolos, seguia apenas uma cabeça, que era Cristo. Então nós temos que ter este exemplo dos apóstolos. Está dando para entender, irmãos? Tudo bem até aqui? Temos alguma dúvida até aqui, por enquanto? Não? Então vamos seguindo. Cabeça, né? Princípio. Essa expressão aqui, acho que não vai dar para me escrever, mas eu vou dar para escrever, mas eu vou falar. Essa expressão princípio, ela era muito usada entre os gregos para mostrar o fim ao qual todas as coisas têm relação, tá? Então, no nosso idioma português, né, princípio dá intenção de início, mas é princípio no sentido de um objetivo. Vamos tentar entender assim. Então essa expressão era usada entre os gregos para mostrar o fim ao qual todas as coisas têm relação. Então podemos entender que nesse sentido, Cristo é o alvo ou o objetivo de todas as coisas. Porque a carta aqui está ensinando que Ele é a plenitude de tudo, todas as coisas vão convergir nele. Então Ele é o fim de todas as coisas, tá? Está representado aqui como um princípio. O princípio é esse, que tudo vai convergir em Cristo. Então nesse sentido ele é o objetivo, ele é o alvo de todas as coisas. Então a vida da igreja, os atos da igreja, a postura da igreja, a busca da igreja, certo? O fim tem que ser Cristo, a obediência e submissão total a Cristo. E é por isso que a gente tem que cada vez mais se aprofundar nas Escrituras, para a gente não correr o risco de cairmos aí na imaginação humana, ou do pastor, ou de um presbítero, ou de um líder, ou de um teólogo influente da nossa época, ou mesmo do passado. Nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum presbítero é regra de fé, ninguém é. Cristo é o cabeça da igreja, né? Então a gente tem que ficar cada vez mais mergulhando nas Escrituras, para que a gente não corra o risco que a igreja cometeu no passado, tá? Nesse ponto, a reforma é incisiva, e ela bate de frente e fala assim: aqui, daqui, dessa pedra ninguém move a gente, entendeu? E esse tem que ser o pensamento da igreja. Alguns vão chamar isso de fundamentalismo, outros vão chamar isso de extremismo, outros vão chamar isso de legalismo, não importa. O que importa é que a gente sabe o que a gente está fazendo, e a gente tem exemplo de fora, a própria história da igreja, e o nosso tempo como está, né? Então, foi firmado nossos pés sobre a rocha, aqui nós vamos permanecer nela. Então nós vamos estudar as Escrituras o máximo que a gente puder, para a gente rejeitar ensinos humanos, filosofias humanas, e identificarmos sempre, né, examinando sempre as Escrituras, porque são elas que testificam de Cristo. João 5,39, tá? Então o princípio aí, nesse sentido, é alvo e objetivo em que todas as coisas vão convergir, tudo vai convergir em Cristo, tá? Tudo vai convergir em Cristo.
inclusive a igreja, seja a igreja verdadeira ou seja falsa, tudo vai convergir em Cristo, uma para a salvação eterna, outra para a condenação eterna, mas todas vão convergir em Cristo, todas vão. Todo espírito, quando o indivíduo morre, todo espírito vai para Deus, tanto os eleitos como os réprobos, e é Deus que vai dar o destino para aquele espírito lá. Quando nós morremos, o ensino bíblico é que o espírito volta para Deus e o corpo volta ao pó, né? Que é pó e volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu, tá? Então Deus que vai dar aí o destino. Então tudo vai convergir em Cristo, estando certo ou estando errado, nós vamos convergir em Cristo e esperamos ser encontrados como certos, né? Buscando sempre a segurança na palavra dele, não na nossa opinião ou convicção pessoal. É muito difícil, muitas vezes a gente abrir mão de convicções, é muito difícil, né? Mas é como eu disse, todos nós, é a obrigação de todos nós, na verdade, tá? E todos nós passamos por isso em um ou outro momento, né? Tá bom? Vamos ver lá, Romanos 10, só um exemplo, né? Romanos capítulo 10, verso 4, vai falar aqui sobre a lei. Romanos 10, 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então alguém interpreta isso aqui, a lei acabou, agora é Cristo que reina. Não é isso que está dizendo que o fim, a finalidade da lei, o objetivo, o alvo da lei é Cristo. Ela vai convergir em Cristo. Não que não existe lei, porque o réprobo, ele está sendo condenado pela lei, enquanto que o eleito, vamos ver, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, tá? E vamos ver aqui também, ó, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lei, o fim da lei é Cristo, tá? Se a gente ficar na lei, nós vamos ser condenados pela lei. A lei está em vigor, ela vai condenar, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas nós não somos mais, não há mais condenação para aquele que está em Cristo, certo? Tá? Então é o princípio no sentido de fim, finalidade, tá? Objetivo, o alvo da igreja é Cristo, vai convergir em Cristo, tanto o eleito como o mais vil do pecador impenitente, vai convergir lá, e lá ele vai para a direita, benditos do meu Pai, para a esquerda, malditos porque não nos conhece, mas vai convergir lá, tá? Tudo bem aqui? Primazia. Também não vou anotar no quadro não, tá? O tempo voa, né, irmãos? Mas a gente vai. Primazia. Se conclui disso que em todas as coisas a primazia e a supremacia pertencem a Cristo. Porque se Ele é o autor e o restaurador de todas as coisas, esta honra lhe é devida com toda a justiça. Então tudo está sujeito à sua autoridade, tá? Então o que nós vemos aqui? 4 razões. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dele. A sua criação tem relação com Ele, não tem nada que foi criado, seja visível ou invisível, que age independente dele. Não existe nada que age. Não é que Ele criou algo, criou como ser e largou lá e ele faz o que ele quiser, o jeito que ele quiser. Não. Tudo existe um controle absoluto. Claro, o homem ele tem liberdade para agir, ele tem liberdade para pensar, ele pode escolher o que ele vai fazer, ele pode escolher até obedecer ou não obedecer a Deus, tá? Mas ele não pode se santificar sozinho, ele precisa da ação direta de Deus. O arbítrio dele não é totalmente livre, ele tem uma certa liberdade de ação, mas ele não é totalmente livre para se santificar, por exemplo, para se salvar, para mudar aí o contexto da sua história, a não ser que ele seja alcançado pela graça, que ele tenha o Espírito Santo, né? Então se alguém ainda não tem,
mas se ouvir o apelo, que clame a Deus e peça que Deus tenha misericórdia e Deus o aceite. Não que ele aceite, né? Mas que Deus o aceite. Tá? Hoje eu vi uma mensagem assim que me chocou bastante. Alguém disse assim: Cristo está procurando uma morada e bate a tua porta, e o que você vai fazer? Vai recebê-lo ou vai deixar? É como se Cristo fosse um pedinte, que depende do homem recebê-lo, o homem acolhê-lo, então, quando na verdade não, somos nós que somos os pedintes, somos nós os miseráveis, e que dependemos da graça de Cristo nos acolher, né? Então, nada da criação de Deus está independente, nós precisamos dele, e se houve iluminação, clamemos a ele, falamos: Senhor, preciso do Senhor, né? Preciso de ti. Tá? Ele existe antes da criação, portanto ele não é criado, e ele sustém e mantém todos no estado que eles estão atualmente. Se alguém progredir, é porque ele deu essa progressão, tá? Se o outro continuar em miséria, é porque ele mantém este nessa miséria. Vimos o governo da igreja. Cristo é o governo absoluto da igreja, nós devemos olhar para Cristo, tá? A função dos pastores, ensinar para que os membros não sejam levados por ventos de doutrina. A obrigação dos membros é examinar as Escrituras, certo? E, conhecendo as Escrituras que testificam de Cristo, eleger então os seus representantes que vão se preocupar ali em governar a igreja local por algum tempo. Supervisionar também se o ministro está ensinando direito. É um ciclo aí, né? É um ciclo. Tá? Obviamente o ministro também observa se o presbítero está governando dentro da palavra, né? Então, dentro dessa junção de amor, um pode admoestar o outro em amor e tudo mais, assim como os membros da igreja. Depois, para a gente terminar, né? Vamos terminar esse capítulo. Vamos praticamente só ler agora, tá, irmãos? Porque o tempo não vai dar mais, né? Deixa eu voltar lá em Colossenses. Capítulo 1, verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, o ministério de Cristo, aliás, a revelação do mistério de Deus é Cristo, tá? Esse é o mistério de Deus, Cristo. Então aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Ou seja, plenitude, tudo, pleno, está tudo em Cristo, tá? 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, ele enaltece a Cristo, né? Fica bem claro que nós não podemos ser ligados ao Pai se não for por Cristo, tá? Não existe mais condição nenhuma de nós sermos ligados ao Pai, a não ser por Cristo. Então a igreja tem que estar totalmente submissa a Cristo. Aí fala de sangue, expiação e propiciação, né? O cancelamento dos pecados e a propiciação da paz com Deus. Se você quiser ver lá 2 Coríntios, vou ver aqui rapidinho, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o homem e a igreja não têm justiça própria, tá? Nós somos feitos pelo sangue que Cristo derramou na cruz, nós somos feitos justiça de Deus. Então quando Deus nos olha, Ele vai ver Cristo. Ele vai ver Cristo. Se Ele olhar para nós, Ele vai ver nossos pecados. Por isso que o Salmo fala: se o Senhor olhar pecados, nenhum de nós pode subsistir. Então Deus ele vai agindo com misericórdia, né? Tanto no céu como na terra, ou seja, homens e anjos, né? Verso 20 é que ele fala, né? E havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. De novo ele faz referência a seres celestiais, a questão dos anjos que estava impregnado lá nos Colossenses, né? Você veja que
nas outras cartas, Paulo não dá tanta ênfase assim, a anjos, essas coisas, né? Ele até menciona potestades, principados, né? Mas aqui ele dá bastante ênfase. Verso 21: e a vós outros, que também outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aqui ele lembra bem a doutrina geral da Bíblia, né? Que a depravação total. Ele mesmo apresenta essa doutrina com mais detalhes no capítulo 2 da carta aos Efésios, né? Mas ele fala, só que lá ele explana mais, mas ele fala, aqui ele falou de forma resumida, mas, né? E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, né? Então Paulo fala aqui ele apresenta de forma particular aos Colossenses, como ele faz lá para os Efésios. 22: agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Aqui tem uma frase absurda. Se você pegar pelo raciocínio lógico humano, é uma frase absurda: o corpo da sua carne. Mas aqui é uma referência direta ao Deus que se fez em nós. O apóstolo João, ele fala que aquele que nega que Cristo veio em carne é movido pelo espírito do anticristo, ou seja, da oposição a Cristo, da oposição. Então é por isso que ele usa essa expressão que soa absurda, né? Uma pessoa que não conhece o Evangelho, vai soar meio absurdo isso, tá? Agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. E agora aqui, ele dá uma espécie de tiro de misericórdia no engano dos Colossenses, né? Que ele fala, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lembra quando nós lemos na semana passada que toda a Ásia e que o mundo inteiro da época havia ouvido o Evangelho? Então aqui ele fala para os Colossenses, falou assim, olha, o motivo de tudo isso não é para vocês ficarem sendo jogados aí de paganismo, para judaísmo, para os filósofos gregos, anjos e não sei o que, não. Vocês foram chamados para servir a Cristo e viverem irrepreensíveis dentro do Evangelho, né? Inculpáveis, para se apresentar perante eles santos. Está vendo? Falando plural, né? Está falando para cada indivíduo daquela igreja, para se apresentar diante, que na verdade é para nós também hoje, para se apresentar perante eles santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçada. Então aqui ele dá um tiro de misericórdia, né? E então ele fala, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, porque essas coisas que vocês estão, essa influência que vocês estão recebendo aí da cidade de vocês, que entrou na igreja, está afastando vocês do Evangelho, da pureza do Evangelho. Então se vocês não permanecerem firmes, né, que esperança há para quem negligencia tão grande salvação? Não é verdade? Como diz o autor aos Hebreus, tá? Verso 23, já lemos aqui, né? Uma advertência sobre receber essa explicação toda que o apóstolo Paulo está dizendo. Depois aqui, só para a gente terminar, que o tempo acabou, né? Eu nem vou comentar, tá? Só para a gente terminar. A missão de Paulo e o mistério do Evangelho. Vou ler do verso 24 ao 29 e a gente encerra. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha só que coisa, é como se Paulo fosse, eu precisava falar isso para vocês, eu precisava ensinar essa excelência de Cristo para vocês aí, para aniquilar esse engano que vocês estão. Agora eu me regozijo, né, nos sofrimentos. Ele estava preso, né? Verso 25: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações,
agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério, o qual nós anunciamos